Depois que Jeremias acabou de entregar a mensagem do Senhor, Joanã e seus companheiros, movidos por orgulho, simplesmente acusaram Jeremias de ser um mentiroso. E no capítulo de hoje nós vamos ver o desenrolar dessa situação e o que Deus tinha a dizer a respeito. Vamos avançar para mais um capítulo da nossa série. Havia muitos homens orgulhosos entre os líderes que permaneceram na terra, e eles não gostaram nada de ser confrontados com sua hipocrisia, como Jeremias havia feito no capítulo passado. É impressionante como esses homens, depois de ver o cumprimento de cada palavra de Jeremias a respeito do pecado e do julgamento de Judá, agora o acusavam de ser um falso profeta. Deve ter sido muito triste para Jeremias ouvir essas acusações vindas de pessoas do seu próprio povo, pelo qual ele tanto orou e sofreu. Eles estavam tão persuadidos de que suas próprias visões erradas estavam certas, que sua mente estava completamente fechada para qualquer outra possibilidade. Veja que esse é um fenômeno antigo. Eles chegaram a acusar Baruque de influenciar Jeremias, apesar de ser difícil de entender que tipo de influência ele poderia ter exercido sobre a vida do profeta. Na verdade, eles precisavam era de um bode expiatório. Eles haviam prometido fazer tudo o que Deus lhes dissesse para fazer. E Deus lhes disse que eles deveriam permanecer na terra de Judá e confiar nele que ele cuidaria de tudo. Mas Joanã, os outros líderes e todo o povo, inclusive aqueles que estavam em outras nações, como Amon, Moabe e Edom, não cumpriram sua promessa e decidiram ir para o Egito em busca de proteção e provisão. Eles preferiram confiar no Egito a confiar no Senhor. E como se não bastasse, ainda levaram à força muitos outros, inclusive Jeremias e Baruque. Era como se eles tomassem Jeremias e Baruque como reféns contra Deus. Já que o Senhor prometeu julgamento contra todos que fossem para o Egito, eles praticamente desafiaram Deus a incluir seu fiel profeta e seu escriba nesse julgamento. Deve ter sido mais um motivo de tristeza para Jeremias ter sido forçado a ir para o Egito, pois isso o afastou da esperança de terminar seus dias em sua terra natal, onde Yahvé havia prometido um dia restaurar a vida nacional do seu povo. Enfim, eles chegaram a Táfnis, uma cidade na fronteira nordeste do Egito. Pararam neste lugar, muito provavelmente com o propósito de obter permissão do faraó para se instalar no país. Quase 900 anos depois, os descendentes de Abraão voltaram ao mesmo Egito de onde o Senhor os havia libertado com mão forte. Só que agora voltavam como um remanescente derrotado e sem esperança. Jeremias estava agora entre os egípcios idólatras e os judeus traiçoeiros. Mas ali a palavra do Senhor veio a ele, pois ele ainda era o profeta de Deus. O Senhor não o considerou desobediente por causa das circunstâncias que o haviam levado ao Egito. Deus ordenou ao profeta que fizesse o seu último sermão profético prático. Diante de todos os judeus, ele deveria pegar algumas pedras grandes e enterrá-las no pátio da frente do palácio do faraó. Jeremias não recebeu ordens de fazer isso na presença dos egípcios, que não conheciam o seu caráter profético, mas à vista dos judeus a quem ele foi enviado. Pelo menos alguns deles poderiam atestar o que tinham visto para os outros, a fim de que, uma vez que ele não pôde impedi-los de ir para o Egito, ele pudesse levá-los a se arrepender de terem ido. Jeremias disse que precisamente naquele local, em frente à residência real, onde ele tinha enterrado as pedras por ordem de Deus, Nabucodonosor afirmaria sua soberania sobre o Egito. Ele conquistaria e julgaria o Egito, assim como havia feito com Judá. E mais uma vez Yahvé se refere a Nabucodonosor como meu servo, mostrando que as conquistas babilônicas nada mais eram do que o cumprimento da sua vontade soberana.
Aquelas pedras enterradas no pátio do palácio do faraó eram o símbolo de um pedestal no qual Nabucodonosor colocaria seu trono como um sinal da sua conquista do Egito. Deus prometeu que o julgamento que viria ao Egito seria abrangente. Além da morte, o cativeiro e a espada, os babilônios também destruiriam e saqueariam os templos egípcios. Sobre o versículo 12, alguns intérpretes compreendem que, para a Babilônia, destruir o Egito seria tão fácil quanto é para o pastor de um rebanho vestir sua capa, ou seja, não exigiria nenhum esforço. A Septuaginta, que é a mais antiga tradução do Antigo Testamento do hebraico para o grego, traduziu esse versículo com a ideia de que a vitória da Babilônia seria tão fácil que poderia ser comparada ao pastor de um rebanho retirando piolhos da sua vestimenta. De qualquer forma, a mensagem ao povo judeu foi muito clara. Ficar no Egito para escapar da ira e do poder dos babilônios não adiantaria absolutamente nada. Ignorando os avisos de Yahvé, os judeus logo se instalaram em 4 cidades diferentes do Egito. Mas o Senhor não deixou de reforçar o aviso. Eles estavam fazendo um grande mal a si mesmos. O juízo sobre o Egito não tardaria e eles estariam voluntariamente se incluindo debaixo dessa maldição. Será que com esse último aviso aqueles judeus se arrependeriam? Isso é o que nós veremos no próximo capítulo da nossa série aqui no Canal Bendito, o canal de Fala Fácil, onde a teologia é para todos.